Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física e hoje a gente vai continuar a parte de termometria, falando um pouco sobre calorimetria e eu dividi essa aula em duas partes. Então, essa primeira parte nós vamos falar de capacidade térmica, calor específico e troca de calor. Meu nome é Robson Teixeira e vamos iniciar. Ok, mas o que é calorimetria? Calorimetria é a área da física responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor que ocorrem entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças, ok? Então, só para relembrar o que é calor, nós temos que calor é uma energia térmica existente quando há diferença de temperatura entre dois ou mais corpos e possui a mesma unidade de energia em geral, ou seja, o joule, ok? Mas, por alguns motivos históricos e práticos, nós utilizamos essa unidade aqui que nós chamamos de caloria, ok? E, só para evidenciar, uma caloria é igual a 4,18 joules. Ok, uma propriedade do corpo, ou uma das propriedades do corpo, é a sua capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, ok? Mas o que significa exatamente isso? Separei aqui dois exemplos, onde no exemplo A eu tenho 1 litro de água dentro dessa panela e ele está também sendo aquecido, assim como no exemplo B, mas agora eu estou aquecendo um bastão de ferro ou um metal qualquer, ok? A pergunta é, qual dos dois vai esquentar mais rápido se eu fornecer a mesma quantidade de energia, ou seja, a mesma quantidade de calor? Se eu forneço 4 joules para o exemplo A, ou seja, na água, eu vou fornecer também 4 joules para o exemplo B, aqui no bastão de ferro. Então, eu vou ter uma equivalência nessas quantidades de energia e o primeiro ponto é, qual dos dois vai se aquecer mais rápido? Qual dos dois vai aumentar de temperatura mais rápido? O exemplo A ou o exemplo B? Bom, pela experiência, a gente sabe que o bastão de ferro vai se aquecer bem mais rápido do que esse 1 litro de água aqui. E o segundo ponto é o seguinte, o que acontece quando eu forneço mais energia para o sistema? A sua temperatura ela diminui ou aumenta? Ela aumenta. Quanto mais energia, quanto mais calor fornecer para o sistema, maior vai ser a variação de temperatura. O que significa isso, Robson? Significa que a quantidade de calor é proporcional à variação de temperatura. Quanto mais calor eu fornecer para o sistema, maior vai ser a variação de temperatura. Isso significa que a razão entre esses dois, de quantidade de calor e variação de temperatura, é sempre constante, ok? E a essa constante nós damos o nome de capacidade térmica, ou seja, é representado por essa letra C maiúscula, que é igual à quantidade de calor fornecida no sistema dividida pela variação de temperatura. Eu separei aqui um exemplo qualquer, onde eu pego aqui um corpo de um material qualquer e eu forneço uma quantidade de calor aqui de 40 calorias. E eu percebo que a temperatura dele varia, né? Vai de 26 graus Celsius até 46 graus Celsius, tendo a sua variação total de temperatura igual a 20 graus Celsius, né? Ok, pela fórmula da capacidade térmica, nós temos que o Czão, que é a capacidade térmica, é igual à quantidade de calor dividido pela temperatura. E nesse caso nós temos o quê? Temos que a quantidade de calor, esse Qzão, ele é dado no nosso problema, bem aqui. Então nós substituímos na fórmula as 40 calorias. E dividimos pela variação de temperatura que o sistema também dá, o problema também nos dá, né? Que vai de 26 a 46 e a sua variação total é de 20 graus Celsius. Então, nós incluímos esse ΔT aqui na forma. Então, o resultado aqui fica 40 calorias dividido por 20 graus Celsius. Portanto, a capacidade térmica desse material é de 2 calorias por grau Celsius. Mas o que significa isso, Robson? Significa que esse resultado indica que para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, é preciso fornecer a ele 2 calorias. A cada 2 calorias que a gente fornecer para esse corpo, ele vai variar 1 grau de temperatura. Partindo para o próximo passo, nós temos o calor específico.
que é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Ou seja, eu tenho aqui dois objetos, eu vou dizer eles que são duas barras de ferro do mesmo material puro, ok? Então eu tenho aqui uma massa de 1 kg do lado esquerdo e uma massa de 2 kg. O meu problema aqui ele diz o seguinte: se eu estou fornecendo aqui desses dois lados a mesma quantidade de energia, a pergunta é a seguinte: qual desses dois objetos, o objeto A ou o objeto B, vai estar a uma temperatura maior? Se eu fornecer, por exemplo, 4 joules aqui para o objeto A e 4 joules para o objeto B, no final, qual dos dois vai estar mais quente? A temperatura vai estar maior. Bom, a gente sabe, pela experiência, que o objeto A vai ser o mais fácil de aquecer. Por quê? Porque sua massa ela é menor do que a do objeto B. Então, a temperatura no objeto A vai estar maior. Ou seja, a capacidade térmica, que foi aquela propriedade que a gente viu que é o necessário para variar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo, é proporcional à massa desse corpo. Ou seja, à medida que a gente aumenta a massa do problema, ou seja, a massa do material, a gente vai aumentar também a capacidade térmica. Vai ficar cada vez mais difícil de aquecer esse corpo. Isso significa que a razão entre essa capacidade térmica e a massa é sempre uma constante. E essa constante ela tem um nome. É o calor específico. O calor específico é representado por essa letra C minúscula, enquanto que a capacidade térmica é representada pela letra C maiúscula. Isso é muito importante. Então, o calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa. Mas existe uma forma mais simples da gente ver esse problema. Porque, lembra, a capacidade térmica é a quantidade de calor que eu forneço no sistema pela sua variação de temperatura. Então, o resultado é que essa equação fica C é igual a quantidade de calor dividida pela massa vezes a variação de temperatura. Aplicando agora no exemplo, eu tenho outro objeto de material qualquer, onde eu aplico agora uma quantidade de calor de 0,5 calorias. Daí eu percebo que a variação de temperatura desse objeto fica igual a 1 grau Celsius. Então, eu pego a fórmula do calor específico, né, C igual a Q dividido por M vezes ΔT, e aplico todos esses valores. Né? Então, nesse caso, eu tenho 0,5 calorias divididas por 1 grama, que foi adotado aqui como essa massa de 1 grama, vezes a variação de temperatura, que no caso ali foi de 1 grau Celsius. Nesse caso, o calor específico desse material é de 0,5 calorias por grama-grau Celsius. Preste muita atenção nessa unidade, que é a unidade que nós utilizamos para calcular o calor específico, ok? Então, o que esse resultado nos diz? Que para variar a temperatura de 1 grama do material que compõe esse corpo em 1 grau Celsius, precisaremos fornecer a ele 0,5 calorias. Tudo bem? Então, a cada 0,5 calorias, a gente vai aquecer em 1 grau 1 grama desse material. Separei aqui alguns materiais importantes com os seus valores tabelados de calor específico. Vocês não precisam necessariamente decorar esses valores, porque são todos tabelados e dados nas questões. Né? Então, aqui eu tenho a água. Por que 1 na água, Robson? Porque é o nosso padrão, foi padronizado a água. Okay? Então, o calor específico do gelo é 0,5, o do etanol 0,58, do ouro 0,03 e da prata 0,06, ok? E agora eu tenho uma observação muito importante para vocês. Sofre maior variação de temperatura aquela substância que apresenta menor calor específico, ok? Ou seja, desses 5 materiais, a prata é a mais fácil de nós aquecermos. Tudo bem? Então, se nós fornecemos a mesma quantidade de energia para cada um desses 5 materiais, a prata é a que vai estar mais quente. Na verdade, é a que vai estar com maior temperatura. A equação fundamental da calorimetria é muito simples de nós chegarmos nela. Né? Por exemplo, pega a fórmula do calor específico
E essa fórmula do calor específico, como a gente viu, ela leva em consideração a quantidade de calor que nós fornecemos, a massa do material e a variação de sua temperatura. Mas o que acontece se eu pegar essa parcela aqui no denominador e passar multiplicando para o outro lado? O nosso resultado vai ser esse daqui, que a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, ok? E para você que tem dificuldade em decorar fórmulas, o apelido dessa fórmula aqui é Key macete, tá? Se esqueceu, lembra, Key macete, muito fácil de decorar. Já nas trocas de calor de sistemas, nós temos o seguinte: num sistema de vários corpos tecnicamente isolados do meio externo, a soma da quantidade de calor por eles trocados é igual a zero. Mas o que significa isso? Imagine que você tem um vidro aí e que você toca a sua mão nesse vidro. A temperatura da sua mão é maior do que a do vidro. Então, pelo que a gente estudou, a troca de calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, enquanto a sua mão está perdendo energia térmica, o vidro está ganhando energia térmica. Ou seja, se a sua mão perde 4 joules, o vidro ganha 4 joules. Menos 4 joules mais 4 joules é igual a zero. E aí justamente esse o princípio que nós estamos falando, né? Que é a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida tem que ser igual a zero nesse sistema, tudo bem? Mas esse, é claro, é um exemplo de dois corpos, né? Para um sistema com N corpos, ou seja, vários corpos, a gente escreve como Q1, Q2, Q3 e assim por diante, né? Pegando todos os corpos do sistema que a gente está considerando. E a soma dessa quantidade de energia, ela tem que ser nula no final, obedecendo à conservação de energia. Tudo bem? Então, no caso do sistema não estar termicamente isolado, ou de o calorímetro não ser ideal, devemos levar em conta a troca de calor dos corpos com o ambiente. Tudo bem? Ou seja, troca de calor com objetos externos do sistema. Para finalizar, um exemplo simples e teórico. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenados, separadamente à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-los, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, aquele que apresentará temperatura mais alta após o aquecimento será... Então aqui eu tenho os 5 líquidos separados, né? A água, petróleo, glicerina, leite e mercúrio, cada um com seu valor específico tabelado. Tudo bem? Então, lembramos o que eu falei anteriormente, que é um princípio muito importante, é que sofre maior variação de temperatura aquela substância que apresenta menor calor específico. Dito isso, basta analisar a tabela, né? Ou seja, qual é a pergunta? Aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será quem? Bom, basta analisar quem tem um calor específico menor. Desses 5 aqui, quem tem o calor específico menor é justamente Mercúrio. Então, nossa resposta é Mercúrio, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato e até a próxima.